O TBD Devastator já estava ultrapassado quando a Segunda Guerra Mundial começou, e os pilotos sabiam disso. Era lento, mal armado e sem proteção real, o que tornava as corridas de torpedo algo próximo a uma missão suicida. As tripulações se sentiam expostas e indefesas diante dos caças modernos e do fogo antiaéreo. Embora fosse fácil de manobrar, isso pouco importava em combate. O avião nunca evoluiu de verdade e foi rapidamente substituído assim que designs melhores surgiram. O Brewster Buffalo era odiado pelos pilotos por ser pesado demais, lento para ganhar altitude e completamente inadequado para o combate aéreo real. As primeiras versões mostravam algum potencial, mas os equipamentos adicionados o tornaram lerdo e sem resposta. Em batalha, ele se saía muito mal contra caças mais ágeis, deixando os pilotos frustrados e vulneráveis. Apesar de alguns ajustes pontuais, o projeto em si era falho desde a base. O Buffalo nunca recuperou sua reputação e logo foi retirado das unidades de linha de frente. O Zero era amado pela sua agilidade, mas temido pela fragilidade que transmitia aos pilotos. Todos sabiam que um único acerto certeiro poderia ser fatal, já que o avião tinha quase nenhuma blindagem ou proteção. No início da guerra, seu desempenho era inigualável. Porém, conforme o conflito avançava, os inimigos foram descobrindo seus pontos fracos. O Japão não conseguiu modernizá-lo a tempo, e as versões posteriores trouxeram poucas melhorias reais. No final, voar um Zero era cada vez mais arriscado. O M-163 apavorava até os pilotos mais experientes. Seu motor a foguete o tornava absurdamente rápido, mas também perigoso ao extremo. Decolagens e pousos eram momentos de risco constante, e o combustível era tão instável que um pouso mais brusco poderia causar uma explosão. Os voos duravam apenas alguns minutos, sem margem para qualquer erro. Tecnicamente impressionante, ele jamais se tornou mais seguro ou viável. O projeto foi abandonado como um experimento insustentável. O HAE-162 foi colocado em operação às pressas, com pilotos inexperientes e materiais de baixa qualidade. Muitos odiavam a sensação de instabilidade que o avião transmitia, com falhas de motor e problemas estruturais sendo frequentes. Ele era rápido, mas implacável, o que tornava o treinamento letal. Embora engenheiros esperassem melhorar versões futuras, a guerra terminou antes que as correções pudessem ser implementadas. Como foi voado, o avião nunca conquistou a confiança dos pilotos e se mostrou mais perigoso do que útil. Os primeiros pilotos do P-38 enfrentavam uma aeronave que parecia avançada, mas se comportava de forma imprevisível. Em mergulhos a alta velocidade, problemas de compressibilidade podiam travar os controles, deixando o piloto preso enquanto o avião apontava para o chão. O gerenciamento dos motores era complexo e um erro podia custar a vida. Com o tempo, melhorias técnicas e treinamento mais específico aumentaram a segurança e o desempenho. As versões posteriores conquistaram respeito, mas as primeiras tripulações pagaram caro enquanto aprendiam os limites da máquina. O Blackburn Bolta era amplamente desprezado por parecer mal concebido desde o início. Os pilotos reclamavam dos motores fracos, da péssima visibilidade e das manobras pesadas que tornavam até situações simples estressantes. Completamente carregado, ele mal conseguia se manter no ar, o que destruía qualquer confiança. As tentativas de melhoria nunca resolveram os problemas centrais. O avião nunca se recuperou de sua má fama e foi silenciosamente retirado das funções de combate. As primeiras tripulações do B-29 temiam mais seus próprios motores do que os caças inimigos. Os propulsores, poderosos mas pouco confiáveis, superaqueciam com facilidade e frequentemente pegavam fogo durante o voo. Os pilotos precisavam monitorar os sistemas o tempo todo, adicionando pressão às já longas missões. Apesar de revolucionário, o avião parecia inacabado no início. Com o tempo, manutenção mais rigorosa e atualizações transformaram o B-29 em uma aeronave muito mais segura e confiável até o fim da guerra. O Tu-104 foi um dos primeiros jatos comerciais, mas os pilotos o achavam exigente e instável. Ele tinha um comportamento perigoso em situações de stall e dava pouco aviso antes de perder o controle. As tripulações descreviam a necessidade de atenção constante, especialmente durante o pouso. Algumas melhorias procedimentais foram feitas,
mas o avião em si nunca se tornou mais amigável. Seu histórico ruim de segurança o acompanhou até a aposentadoria. O Yak-38 era desconfiado pelos pilotos por parecer mais experimental do que operacional. Seu sistema de decolagem vertical reduzia a carga útil e o alcance, deixando margem mínima para erros. Falhas de motor eram comuns, e o desempenho ficava aquém do esperado para um caça. O sistema de ejeção automática salvou vidas, mas também escancarava o perigo que a aeronave representava. Pequenas atualizações melhoraram a confiabilidade, mas o projeto nunca amadureceu de verdade e acabou sendo substituído. O F-102 frustrava os pilotos porque entrou em serviço antes de seus problemas de projeto serem resolvidos. As versões iniciais tinham pouca potência e dificuldade em quebrar a barreira do som, o que era um problema grave para um interceptador. O comportamento em baixas velocidades era complicado, principalmente no pouso. Ajustes aerodinâmicos posteriores melhoraram o desempenho e a confiabilidade. Ainda assim, muitos pilotos guardavam na memória os modelos iniciais como uma decepção difícil de esquecer. O F-106 era veloz e potente, mas os pilotos detestavam o quanto ele era impiedoso perto do solo. As velocidades de pouso eram altas, e qualquer erro deixava pouco espaço para recuperação. A aeronave exigia precisão absoluta e não tolerava hesitação. Embora aviônicos e sistemas tenham melhorado com o tempo, as características de voo nunca ficaram mais suaves. Pilotos experientes o respeitavam, mas muitos ainda o descreviam como estressante e exaustivo no dia a dia. O Cutlass acumulou uma reputação sombria entre os pilotos navais. Seu design sem cauda e os motores fracos tornavam os pousos em porta-aviões especialmente perigosos. Visibilidade ruim, sistemas não confiáveis e falhas mecânicas frequentes geravam ansiedade constante. Acidentes eram comuns e os pilotos simplesmente não confiavam na aeronave. Pequenas melhorias foram tentadas, mas os problemas estruturais permaneceram. Ele nunca se tornou seguro ou confiável e foi retirado de serviço cedo demais. O F-11 Tiger parecia elegante, mas era impiedoso. Seus motores eram propensos a apagar em voo e a margem de segurança era estreita. O avião ficou infame depois que um piloto acidentalmente abateu a si mesmo durante um voo de teste. Em alta velocidade se saía bem, mas as preocupações com confiabilidade nunca foram completamente resolvidas. Melhorias pontuais ajudaram, mas o Tiger logo foi superado e discretamente retirado do serviço de linha de frente. Voar o English Electric Lightning era ao mesmo tempo emocionante e angustiante. Os pilotos adoravam sua taxa de subida, mas detestavam a autonomia de combustível ridiculamente curta. As missões eram corridas contra o relógio, e o gerenciamento de combustível dominava cada voo. Pousar com o tanque quase vazio era pressão constante. Melhorias graduais ajudaram os sistemas, mas o problema de alcance nunca foi resolvido. Os pilotos respeitavam seu desempenho, mas brincavam que ele foi projetado para subir em linha reta e pousar imediatamente. O C-133 deixava os pilotos inquietos porque nunca transmitiu confiança estrutural. As tripulações se preocupavam com falhas mecânicas e com desintegrações inexplicáveis em pleno voo que abalavam a confiança na aeronave. Era difícil de manter e propenso a problemas sérios em voos longos. Apesar de melhorias nos procedimentos de manutenção, as preocupações com confiabilidade permaneceram. Os pilotos respeitavam seu tamanho e capacidade, mas nunca confiaram plenamente que ele os traria de volta em segurança. O F-104 Starfighter aterrorizava os pilotos porque exigia perfeição em todos os momentos. Suas asas minúsculas e as altas velocidades de pouso deixavam margem quase zero para erros, especialmente em mau tempo. Era incrivelmente rápido, mas castigava impiedosamente qualquer deslize. Algumas atualizações melhoraram os sistemas e o treinamento ajudou nas taxas de sobrevivência, mas as características de voo nunca ficaram mais tolerantes. Muitos pilotos respeitavam seu poder, mas detestavam a rapidez com que ele podia se tornar mortal. O Seiran era criticado principalmente pelo isolamento e pela confusão que impunha ao piloto. A visibilidade era ruim e ele não conseguia ver o navegador, o que aumentava o estresse durante missões complexas. Pousos noturnos em porta-aviões eram especialmente perigosos.
Embora a aviônica tenha melhorado levemente, o layout básico nunca mudou. Os pilotos aprenderam a conviver com isso, mas poucos descreviam a experiência como confortável ou tranquila. O Fiat Geno 91 era considerado cansativo e rude de voar. Tinha manobras pesadas, potência limitada e um comportamento impiedoso no pouso que tornava os voos de rotina estressantes. Desempenhava de forma adequada em funções de ataque leve, mas lhe faltavam refinamento e estabilidade. Melhorias pontuais mantiveram a confiabilidade, sem melhorar o conforto ou as margens de segurança. Muitos pilotos o viam como uma ferramenta necessária, não como uma máquina que se gostasse de voar. Os primeiros pilotos do Phantom reclamavam da visibilidade ruim, dos pousos pesados e das rasteiras de fumaça que os tornavam alvos fáceis. Parecia mais um lançador de mísseis do que um caça de verdade, e os pousos em porta-aviões eram especialmente brutais. Com o tempo, grandes atualizações melhoraram o manuseio, o armamento e a confiabilidade. As versões posteriores foram respeitadas e até amadas. Mas as primeiras tripulações tiveram que enfrentar uma curva de aprendizado longa e desconfortável.